vamos ficar. Prestem bem atenção que o povo de Israel rejeita a teocracia, rejeita o governo de Deus e quer e clama pela monarquia. Por quê? Porque Samuel andou com Deus, mas ele não pôs a sua casa em ordem. Assim como o cativeiro da Babilônia nasceu dentro da casa do rei Ezequias, a monarquia em Israel, rejeitando o governo teocrático, o governo de Deus, nasceu dentro da casa de Samuel. Ele não pôs a sua casa em ordem. Irmãos amados, deixa eu lhes dizer algo. Eu não sei se isso pesa o seu coração. Mas nós estamos vivendo um tempo muito crítico no Brasil e no mundo. Este ano é um ano emblemático para nós. O povo evangélico celebrou o mês passado 500 anos da Reforma Protestante. E o que é triste é que a Reforma, berço do protestantismo, não tem o que comemorar. Eu estive na Holanda recentemente, e na Holanda até 1960, as pessoas iam para a igreja. As famílias frequentavam a igreja. Os pais levavam os filhos para a igreja. De 1960 para cá, os templos estão lá, mas o povo não vai mais para a igreja. Nem os pais, nem os filhos. A igreja da Holanda se perdeu numa única geração. Sabem por quê? Porque nós estamos numa corrida de revezamento. Se nós falharmos em passar o bastão do evangelho para os nossos filhos, nós teremos fracassado rotundamente. E nós poderemos legar à próxima geração uma igreja apóstata. Saímos da Holanda e fomos para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox. Fomos para Edimburgo. E ali tem um templo belíssimo na praça central, perto do castelo. E quando nós entramos naquele templo belíssimo, de torre empinada aos céus, eu não vi púlpito, eu não vi bancos. O templo foi transformado num bar. Lá dentro é lugar de beber. O protestantismo está praticamente morto. Por quê, irmãos? Porque os pais falharam em passar para os seus filhos a fé que havia no coração deles. Não se preocuparam com as futuras gerações. Nós saímos dali e fomos para a Inglaterra dos grandes avivamentos, a Inglaterra de John Wesley, a Inglaterra de George Whitefield, a Inglaterra de William Carey, a Inglaterra de William Wilberforce, a Inglaterra de John Charles Ryle, a Inglaterra de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra de John Stott. Hoje a Inglaterra é conhecido como o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica hoje. Por quê, meus irmãos? Porque os pais não colocaram a sua casa em ordem e não investiram nas futuras gerações. Você vai para os Estados Unidos da América e Canadá, você encontra muitas das chamadas dead churches, igrejas mortas. As denominações históricas perdendo membros, centenas, milhares de membros, todos os anos. Seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para o mundo, tomados de assalto pelos liberais, está produzindo ceticismo. Eu preguei há 2 anos num congresso em Nova York, e após aquela conferência eu fui pregar numa igreja Assembleia de Deus, e enquanto o pastor me levava do hotel ao templo, meia hora de carro, ele me mostrou 11 templos fechados, que estavam sendo vendidos, porque não tinha mais gente para frequentar. Por quê, irmãos? Você entra numa igreja e às vezes você vê um gato pingado de cabeças brancas, porque os jovens não estão mais na igreja.
E por que não estão mais na igreja? Porque os pais não inculcaram na mente de seus filhos essas verdades benditas. Porque eles não colocaram a sua casa em ordem. Porque eles não investiram nas futuras gerações. E eu posso lhes garantir, irmãos, que você precisa de apenas 3 gerações para chegar a um processo de apostasia. Aquela geração que nasceu no Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Sabe qual a conclusão que eu chego? Parece que os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. Parece-nos que os nossos pais foram ou são mais crentes do que nós. Parece-nos que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, os nossos netos poderão herdar uma igreja apática, fria ou até apóstata. É hora de nós acordarmos, irmãos, porque o inferno está vivo e ativo, querendo capturar os nossos filhos. A ideologia de gênero, patrocinada tantas vezes por verbas de impostos nossos, patrocinado pelo governo, nos mais diversos segmentos da sociedade, estão botando cartilhas, ensinando os nossos filhos pelo avesso, a destruírem os valores centrais da família, a minar os alicerces básicos do casamento e da família. O teatro está querendo destruir os nossos filhos, a televisão está querendo destruir os nossos filhos, as telenovelas estão querendo destruir os nossos filhos, todos os programas deste mundo visam destruir a família, e nós, até quando vamos dormir o sono da morte? É hora de investir nas futuras gerações.